bondoso Jesus, receba o nosso exaltar, o que fazemos com muito carinho, reconhecido que somos, do quanto que lutou, se empenhou, se dedicou, para que todas as pessoas viessem a entender a sua missão, o quanto é importante se dedicar a uma vida a Deus para ter o direito da sua salvação. Exaltamos também o nome de sua mãe, nossa mãe espiritual, que nós temos enorme carinho, a Virgem Maria Santíssima. Assim também o expressamos a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, e ao Santo Profeta Irmão Aldo, ambos que se dedicaram à frente da obra desta igreja, durante os anos que executaram o seu ministério nesta terra, e o fizeram com muito carinho, e sempre foram e continuam sendo dignos da nossa adoração. Para esta reunião, uma reunião tão importante, tão especial, eu te peço, meu Pai, que nos abençoe, que abençoe a todos os irmãos e irmãs que aqui estão, que todos possam ter inspiração para que possamos meditar e refletir na mensagem que foi preparada para esta noite, e que, contando com essa inspiração do Espírito Santo do Senhor, a inspiração de Jesus, do Consolador, a Santa Vó Rosa, possam entender a importância da nossa mensagem e assim viver para o seu próprio bem espiritual. Nós agradecemos, ó Pai, pela inspiração que irá nos oferecer a todos os irmãos para esse entendimento perfeito da mensagem, e nós muito agradecemos, louvando ao Senhor, ao seu Espírito Santo, a Jesus, a Virgem Maria e também a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Em nome desses santos e do próprio Deus, eu declaro iniciada a nossa reunião. Amém. Jesus, ó meu Senhor, aqui estou a suplicar, mais força do teu poder, pois quero sempre contigo estar. Luta é tão difícil e o inimigo terrível é, mas quero sempre vencê-lo e guardar firme a minha fé. Senhor,
tua graça, ó meu Senhor, vivendo em desventura, em amargura e em terror. Vivendo em santidade, a Ele dei meu coração.
A cada dia que se passa, as criaturas que vivem sem Deus vão perdendo mais a graça e a misericórdia do céu. Porém, entre essas criaturas que estão se perdendo pouco a pouco, existem ainda almas puras esperando vir do céu a salvação. Por isso nós que somos um povo de Deus, remidos pelo sangue de Jesus, precisamos falar às criaturas deste santo caminho de luz. É preciso falar a todo pecador que nesta igreja está Jesus Cristo Senhor. É preciso espalhar ao mundo sofredor o nome da Santa Voz Rosa, poderoso Consolador. Sim, é preciso falar a todo aquele que se interessar em saber da verdade que pregamos e da doutrina que vivemos. É preciso ter coragem e as criaturas nossa mão estender com gesto de amor divino e não deixá-las nas trevas se perderem. Por isso nós que somos um povo de Deus, remidos pelo sangue
de Jesus. Precisamos falar às criaturas deste santo caminho de luz. É preciso falar a todo pecador que nesta igreja está, Jesus Cristo Senhor. É preciso espalhar ao mundo sofredor o nome da Santa Rosa poderoso. Consolador.
Deus de bom em nossa vida, que nos acontecer. Companheiro seu, foi o melhor presente que o nosso Deus nos deu. Prezados irmãos, irmãs, internautas, todos são muito bem-vindos em nossas reuniões, que é um momento que nós temos como família espiritual, que estamos reunidos, todos acredito que no mesmo objetivo, que não somente nós, como família apostólica, mas diversas pessoas que estão neste mundo, desejam um dia chegar no reino dos céus, desejam ter o direito da sua salvação. Então, esse é o nosso principal objetivo, espiritualmente. Então, irmãos, é um momento que nós temos de meditar, de refletir agora na mensagem, para logo mais nós podermos falar com o nosso Deus, de todo o nosso coração, agradecendo a Ele através da oração por tudo que Ele faz, tem feito em nossas vidas e ainda fará. Mas para que a nossa oração possa ser ouvida, para que nós possamos ter os nossos pedidos atendidos, nós precisamos buscar a prática da mensagem que aprendemos nesta igreja. Eu vou proferir aos irmãos esta mensagem e após nós meditaremos sobre a mesma. O Espírito Santo. No reino dos céus, todos são santos. Há, porém, o Santíssimo Espírito, superior a todos em poder, sabedoria e virtudes. É o Espírito Santo do Pai. E todo o comando de seu reino dimana dele, pois inspira o próprio Pai e os santos. Sempre houve a Santíssima Trindade, formada pelo Pai, pelo Filho primogênito Jesus e o Espírito Santo. E é por causa da perfeitíssima unidade entre os três, muitos entenderam haver uma só pessoa. Acontece, no entanto, que são três, formando essa unidade espiritual. E no tempo presente, a Santa Vó Rosa, tendo recebido o grande galardão de Espírito Consolador, integra essa unidade. Eis porque está escrito assim na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios: há um só corpo e um só Espírito. E na verdade é assim, uma vez que o Espírito do Pai é quem dá a vida a todos que são do seu reino. Assim sendo, todos os fiéis ao Consolador, que estão conosco, se consagrando, santificando e vivendo sob a graça de Jesus, de Maria Santíssima e do santo profeta irmão Aldo, assim como os santos nos céus, formam um só corpo. Há, pois, uma perfeita unidade espiritual no reino de Deus. Essa unidade é mantida exatamente porque o Espírito Santo do Pai, com a sua unção, suas virtudes, sabedoria e poder, usando o Pai, o Filho e o Consolador, e também as virtudes do Espírito, ou melhor, do santo profeta irmão Aldo,
mantém todos os seus filhos com vida e a mesma natureza espiritual e divina. Haja vista a situação do pecador, em cuja alma não existe a vida, e pelas suas vontades e seus costumes contrários à verdade e à justiça divina, ficam separados no mundo. Essa verdade está patente na palavra de Jesus quando orou ao Pai, dizendo assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei a palavra que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, ou seja, aqui na terra, para que tenham a minha alegria em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E continua Jesus em sua oração dizendo: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Nessa oração, nosso bom Jesus rogou ao Pai pela unidade espiritual dos verdadeiros seguidores seus, por serem inteiramente consagrados a Deus e viveram, portanto, separados do mundo, e para o cumprimento de sua vontade, rogou também ao Pai a vinda do Consolador, para que com sua graça e todas as virtudes do Espírito Santo mantivesse essa perfeita unidade no seu reino. Ora, Jesus rogou ao Pai pela unidade espiritual dos que vivem com Ele e para Ele, sendo, portanto, santificados e sua alma de natureza divina, o que agora se dá
com a proteção do Consolador e de seu santo sucessor, por ser verdadeira esta doutrina e porque na realidade o Espírito Santo do Pai une todos os santos nos céus e na terra. Consequentemente, o corpo de Deus é a soma dos espíritos da mesma natureza divina, criados à semelhança de Jesus. Daí ensinarmos que toda pessoa pertencente a Deus deve ser verdade e luz. E assim são conhecidos os espíritos que pertencem a Deus, tanto os que estão com Ele em sua glória, como os que vivendo ainda no corpo, pertencem todavia ao reino dos céus, os quais devem dar prova desta união ao corpo de Deus, através dos seus frutos, semelhantes aos do Espírito Santo do Pai, que produzem em suas vidas tais como justiça, verdade, fidelidade, lealdade, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, honestidade e temperança. Ora, toda e qualquer pessoa que afirmar ter o Espírito Santo, mas não possuir essas qualidades, não o tem. Todo e qualquer espírito que se manifestar dizendo-se de Deus, mas não inspira a santificação, nem produz através de suas obras esses frutos, não é verdadeiro e nem pertence ao Espírito Santo do Pai. Porém, produzindo sempre esses frutos, o Espírito de Deus não se alia a nenhum outro espírito chamado das trevas, mas só habita com os santificados e preparados, cujo espírito seja também santo. O amado apóstolo São Paulo, referindo-se aos seus seguidores, aos seguidores fiéis de Jesus, disse assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e no qual Jesus também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Porém, o corpo corrupto é morada do espírito das trevas, do pecado e de toda a maldade. Pois que os espíritos maus ficam ao lado e na companhia do pecador. Bem entendido, o seu espírito no pecado e nas trevas fica dominado pelo espírito da desobediência e da morte. Entretanto, as virtudes do Espírito Santo, dadas mediante sua unção, é proporcional ao grau de santificação e, portanto, ao mérito dos fiéis. E quanto maior for o grau de santificação, purificação ou aperfeiçoamento espiritual, mais santidade terão. E ao Espírito Consolador foi dado o poder de representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na realização de sua obra terrena, para a salvação e santificação de almas. E por isso, a Santa Avó Rosa dá mais de sua graça, mais sabedoria, mais entendimento e mais inspiração aos santificados e consagrados. Que nesta Igreja Apostólica lhes sejam fiéis e úteis e colaborem com ela em seu ministério. E quanto mais humildes, sinceros e leais para com ela,
mais ela pode inspirá-los, uma vez que o Espírito Santo do Pai a usa para isso. Também, o santo profeta irmão Aldo tem esse poder. E os santos e anjos ajudam-os a distribuir dessa graça e a inspirar os seus servos, porquanto também eles possuem virtudes e poder do Divino Espírito Santo. Eis a palavra do Apocalipse de São João, onde diz assim: estes santos que estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, porque o Cordeiro de Jesus que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. Essa mesma verdade havia sido pregada por Jesus ao dizer assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Usou essa expressão figurada, rios de água viva, para dizer da palavra inspirada pelo Espírito Santo, através da Santa Vó Rosa e do Santo Primaz irmão Aldo. Prezados irmãos, uma mensagem muito importante para refletirmos e prepararmos o nosso espírito para o momento de oração. Esta reunião de oração, irmãos e irmãs internautas, é muito importante. É o meio que nós temos de comunicação com o reino dos céus, de falarmos com Deus, de falarmos com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com a Virgem Maria. Materialmente falando, nós possuímos diversos meios de comunicação instantânea, que muitas vezes no passado não existia, e que hoje nós podemos muitas vezes conversar com pessoas em outras cidades, estados, países, continentes, e até mesmo contemplando as pessoas e fazendo, inclusive, chamadas em vídeo, comunicação instantânea. E essa comunicação instantânea com o reino dos céus sempre existiu, onde nós falamos e imediatamente Deus, Ele sempre está a ouvir aqueles que são fiéis, aqueles que merecem, então, da sua graça, da graça do seu reino e dos seus santos. Muitas vezes, diante de algumas situações, não temos nem tempo para pedir. Deus, nosso Pai, Ele já está agindo em nossa vida. Mas para que a nossa oração possa ser ouvida, irmãos, é necessário a prática dos ensinos que nós temos aprendido nesta igreja. Não adianta nada eu orar, eu pedir a Deus, mas não praticar os seus ensinos para ter o mérito de receber aquilo que eu estou pedindo, nós estamos pedindo. Então, é importante nós praticarmos aquilo que nesta igreja nós temos aprendido. No transcorrer desta mensagem, os irmãos puderam ouvir que diz muito sobre a unidade. E a unidade, prezados irmãos, é a qualidade ou estado de ser um ou único. E no reino dos céus existe essa unidade, inclusive na Santíssima Trindade. Muitas vezes, há aqueles que não conseguem entender, há aqueles que muitas vezes estudam, tentando encontrar situações ou entender a doutrina, que muitas vezes, prezados irmãos e irmãs, são assuntos que não nos cabe e não há necessidade de entendimento, são mistérios, inclusive sobre a Santíssima Trindade. Há pessoas que tentam entender, porque na nossa matemática, 1 mais 1 mais 1 são 3, mas na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 é 1,
é uma unidade, é uma perfeição que vai além da nossa lógica. E muitas vezes nós queremos entender os mistérios de Deus que não tem necessidade. Mas o que é importante, prezados irmãos, nós termos o entendimento para nos dar o direito da nossa salvação, nos dar o direito de vivermos eternamente nos céus. Isso, nesta igreja, a Santa Avó Rosa nos revelou. Ela revelou orientada por Jesus nosso Senhor. E o Santo Irmão Aldo, na continuidade do ministério da Santa Avó Rosa, ele também revelou o que se fazia necessário para o nosso conhecimento. Então, na atualidade, tudo o que vai além do que já foi revelado nesta igreja, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, que muitas vezes nós queremos estudar, querer entender, querer conhecer, desvendar mistérios, não há necessidade. Qual a diferença fará para a nossa vida isso? Mas o que é importante, nós temos aprendido. E devemos então aceitar esses ensinamentos e praticar em nossa vida. Pôr em prática para o nosso bem-estar nesta terra, a nossa felicidade, enquanto aqui vivemos. Mas acima disso nós devemos pensar, essa vida que nós estamos tendo, ela é passageira, é material. Um dia ela vai se terminar. Mas eu devo me preocupar e me preparar para a vida espiritual, que terá continuidade no reino dos céus. Essa poderá ser eterna, sem fim. Para isso nós precisamos se preparar. Nesta mensagem, inclusive, prezados irmãos e irmãs, diz: daí ensinarmos que toda pessoa pertencente a Deus deve ser a verdade e a luz. Devem dar prova desta união ao corpo de Deus através dos seus frutos, justiça, verdade, fidelidade. Mas além ainda disso que é aqui citado, nós precisamos, prezados irmãos, ter muita humildade, praticar o amor ao próximo, o perdão, e é algo que o nosso Santo Irmão Aldo sempre ensinou, que tudo isso nós praticando, ao orarmos, naquele momento que nós vamos ter, e não somente nesse momento, mas sempre que nós fizermos em nossas orações, seja na igreja, em casa, às vezes nós estamos em um local, vemos o perigo, nós clamamos, se somos praticantes, nós poderemos ser ouvidos. Por isso é importante a prática daquilo que nós aprendemos nesta igreja. E muitas vezes, irmãos, nós, e quando eu digo nós, porque eu estou incluído junto com os irmãos, porque nós todos estamos no mesmo caminho, todos estamos no mesmo barco, querendo o destino final, que é o reino dos céus. Então todos nós precisamos analisar a nossa vida e tomar os devidos cuidados. E nós podemos refletir, será que as minhas orações, elas estão sendo ouvidas? Será que eu sou justo? Eu tenho equidade na minha vida? Eu realmente pratico a justiça? Então nós precisamos pensar e refletir. Irmãos, muitos que estão aqui, que são do tempo da Santa Avó Rosa, que não é o meu caso, devem se lembrar que quando a Santa Avó Rosa, ela terminou a sua vida materialmente nesta terra e foi para o reino dos céus, o que eu aprendi é que houve uma conversão em massa. Muitas pessoas que inclusive já ouviam dizer da nossa igreja, já ouviam dizer desta verdade, que Jesus estava então restaurando a sua igreja nesta terra, formando então o Consolador, a Santa Avó Rosa. Então, acreditando em tudo isso que estavam ouvindo e aprendendo, se converteram. E nós, prezados irmãos, na atualidade, podemos refletir o seguinte:
E após a ida do nosso santo irmão Aldo aos céus, como foi essa conversão? As pessoas se converteram? Ou muitas vezes aqueles que poderiam estar aqui conosco que acabaram se afastando? Eu digo isso para os irmãos porque nós precisamos refletir se estamos realmente vivendo essa unidade espiritual na qual nós aprendemos nesta igreja. Porque se nós falhamos nesta unidade espiritual, muitas vezes esse crescimento que poderia acontecer não houve. E isso foi falha por nossa parte. Eu digo nós, como eu disse para os irmãos anteriormente, porque eu estou incluído. Todos nós devemos fazer uma análise. A nossa igreja cresceu após a ida do nosso santo irmão Aldo? Como foi? Ou será que muitas vezes nós perdemos adeptos para um caminho que nós sabemos que é um caminho verdadeiro, que é o caminho do reino dos céus? Então, irmãos, muitas vezes nós precisamos usar da nossa humildade para refletir como nós estamos procedendo, como nós estamos vivendo, o que nós precisamos rever e o que nós precisamos fazer para que realmente exista esta unidade espiritual que é esperada por Deus, pelo seu povo na terra, para que outras pessoas venham para o nosso caminho, venham acreditar nessa verdade. Porque se nós não praticarmos aquilo que nós estamos aprendendo, muitas vezes nós poderíamos dar bom exemplo e através da nossa conduta, do nosso exemplo, as pessoas acreditar que existe realmente uma igreja que é a verdade, um caminho que é seguro, mas como não tivemos boa conduta, nós acabamos trazendo mau testemunho da nossa fé e afastando as pessoas de acreditar nesta verdade. Isso, prezados irmãos, em nosso dia a dia, na onde estivermos, nós devemos ser um exemplo, pregar com a nossa vida, na onde os irmãos trabalham, aquela conduta exemplar, as pessoas observam, nossa, que pessoa admirável, é uma pessoa justa, honesta, uma pessoa que trata a todos com educação, com respeito. Esse diferencial, irmãos, nós devemos possuir na nossa vida, e isso atrai para as pessoas, ao ver como o mundo se encontra, aquela pessoa é diferente, e muitas vezes com essa admiração para conosco, com as nossas atitudes, com o nosso gesto, quantas pessoas chegou a dizer, eu vejo como que você é, de que igreja você é, que caminho que você segue, isso é o bom exemplo. Mas muitas vezes, irmãos, nós não devemos somente pensar em trazer pessoas para este caminho, porque é o que nós queremos. Eu, desde a minha infância, eu pensei, eu quero ver a minha igreja crescer, ser maior neste mundo, ver muitas pessoas acreditando, porque eu sinto uma paz espiritual, eu sei que é o caminho da verdade, e eu quero que as pessoas também sintam. Mas muitas vezes, nós falhamos entre nós mesmos. O porquê eu digo para os irmãos que nós falhamos, e falhamos em ter essa unidade espiritual, porque muitas vezes eu estou dentro da igreja, eu estou sem ter o poder de justiça, eu estou julgando esse, aquele, e às vezes aquela pessoa, por se sentir julgada, ela vai se afastando, nós perdemos aquela pessoa, e pensamos querer que a nossa igreja cresça, mas aquele que já era daqui, nós perdemos, por um descuido nosso, e nem se importamos, e às vezes quando sabemos que perdemos aquela pessoa, ainda dizemos, graças a Deus, era uma pedra de tropeço, já passou da hora mesmo de sair. Isso, irmãos, não é equidade, porque aqueles que realmente pensam com justiça, pensaria assim, eu sei que muitas vezes tem aquelas pessoas fracas, eu vou os ajudar a ficar neste caminho. Muitas vezes nós deveríamos pensar, nossa, aquela pessoa já faz dia que não vem na igreja, eu vou procurar saber o porquê, eu vou o ajudar a ficar neste caminho.
aí nós estávamos em uma perfeita unidade, porque é o mesmo objetivo. No reino dos céus, irmãos, é uma união perfeita, e eu acredito, como eu disse anteriormente, que é o objetivo de todos nós queremos lá chegar. Se nós queremos lá chegar, já precisamos estar vivendo desta forma, ainda aqui nesta terra. Então pensar, eu vou preservar os irmãos que são o meu familiar, porque nós somos uma família espiritual. Muitas vezes houve um certo problema, uma dificuldade, eu vou perdoar, vamos viver, irmãos, de uma certa forma que realmente agrada a Deus. Embora, como disse o apóstolo São Paulo, no segundo livro a Timóteo, ele diz que nos últimos tempos seriam tempos difíceis, que as pessoas seriam egoístas, avarentas, orgulhosas, arrogantes, enfim, ele falou como as pessoas seriam nos últimos tempos, e nós observamos a cada dia como as pessoas são, e observamos que no mundo esse egoísmo, essa ganância possui as pessoas que pensam só em si mesmo, uma ganância pelo poder, que muitas vezes nós vemos gerar até guerra, ou chegar próximo, como nós vemos na atualidade, muitas vezes aquela ganância pelo poder, gera então pessoas, conflitos, pela falta, às vezes, da humildade, de se humilhar, muitas vezes de ceder à falta do diálogo. E se não tomarmos cuidado, esse egoísmo, essa ganância, todo esse mal que existe no mundo, pode, como nós vivemos neste mundo, pode influenciar a nossa vida, e trazermos isso do mundo para dentro da nossa igreja, o que pode ser perigoso. E então, falhar com que esta união e essa unidade espiritual, na qual o nosso Deus espera de nós, para o crescimento da nossa igreja, para a salvação de almas neste mundo. Devemos tomar muito cuidado, refletir e se lembrar, naquele ano, em que o nosso santo irmão Aldo, naquela quinta-feira aqui, diante desse altar, nós estávamos, e ele então, o seu espírito indo para os céus, e nós pensamos, como vai ficar a nossa igreja? Mas nós lembramos, ele disse, nós estamos preparados para seguir em frente. E então, irmãos, naquela quinta-feira, realizamos uma reunião de oração, e após isso nós fomos entendendo a necessidade e os acontecimentos de Deus, e hoje estamos aqui. Mas devemos a cada dia pensar que precisamos praticar aquilo que o irmão Aldo nos deixou, aquilo que ele quer de nós. Precisamos ser muito humildes para reconhecer os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas falhas, porque nós somos seres humanos, o que muitas vezes é muito difícil para algumas pessoas. Algumas pessoas não têm a capacidade de ser humilde, mas se queremos entrar no reino dos céus, irmãos, aquilo que Deus quer nós precisamos praticar, porque muitas vezes há aquelas pessoas que padecem na sua vida. Por que aquilo está acontecendo? Às vezes é porque ele precisa pagar o que ele está fazendo, que não é justo, que não é certo. Mas nós precisamos praticar o que é bom, para evitar tudo isso em nossa vida, e para chegarmos no reino dos céus, e para quando nós orarmos, nós pedirmos com muita fé, a nossa oração ser atendida. Mas não é somente pedir, irmãos, a oração nós podemos fazer também para agradecer, para expressar a Deus o nosso sentimento de amor para com Ele, para com os seus santos, para expressar a Ele a gratidão que nós temos por tudo que Ele sempre fez, pelo amor para com a humanidade mesmo que se afastando dEle. Assim como eu disse para os irmãos no princípio, é o meio que nós temos de comunicação.
E assim como materialmente nós comunicamos com as pessoas, temos diversos meios, e nós o fazemos isso para muitas vezes contar da nossa felicidade. Nós não ligamos para alguém só quando precisamos, eu preciso disso. Não é somente assim que nós entramos em contato com as pessoas, mas nós mantemos aquele relacionamento, aquela amizade, aquele carinho, e muitas vezes entramos em contato para expressar da nossa alegria. Nossa, eu estou muito feliz, aconteceu isso na minha vida, eu estou muito feliz, aconteceu aquilo. Assim também deve ser o meio que nós temos de comunicação com Deus, com os céus, com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Alto. Não é só para pedir, para agradecer, para expressar o quanto amamos a Ele. E assim nós vamos fazer. Então, prezados irmãos e irmãs, passando para a parte da oração, peço a gentileza de todos para ficar em pé. Vamos cantar o hino do nosso inário, ó Espírito Santificador, de número 84. Amém. Todos em postura de oração podem fazer as suas orações. Amém. Vamos cantar o hino Gratidão ao Céu, de número 121. Louvado seja o teu nome, ó Jesus, o do Pai, o de Maria, Santíssima também. Pela vida, a
prezados irmãos e irmãs internautas, eu agradeço a participação de todos, a reverência dos irmãos. O meu desejo é que todos sejam muito abençoados pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, por todo o poder celestial. Agradeço muito a reverência de todos e o nosso Santo Irmão Aldo. Todo o Reino dos Céus fica muito feliz com essa reverência na participação de todos em nossas reuniões. Vamos finalizar a nossa reunião, todos em postura de oração. Bondoso Deus, ó Pai, a sua bondade é muito imensa, grandiosa. Com esse amor, o Senhor sempre enviou os santos a esta terra, escolheu profetas para o representar, enviando o seu Filho, um ser santíssimo, para ensinar o caminho, a verdade e a vida. Por tudo isso que o Senhor realizou no passado, e pelas bem-aventuranças que tem realizado em nossas vidas, na vida do teu povo, da tua igreja, ó Pai, nós muito adoramos ao Senhor. Adoramos a Jesus, o príncipe da vida, da paz, que veio a este mundo trazendo uma mensagem tão pura, uma mensagem santa, transformadora. Ó Jesus, receba a adoração do teu povo, da tua igreja. Reconhecido que somos da importância da Senhora, ó Mãe Virgem Maria, porque graças a Ti, Deus pôde então dar a luz nesta terra ao amado Filho Jesus. Através da pessoa da Senhora, o Messias então veio para trazer vida e paz aos corações famintos da graça de Deus. Virgem Maria, digna és para sempre do nosso reconhecimento, do nosso carinho, do nosso amor. A Senhora Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, ao Senhor Profeta Santo Irmão Aldo, nós lembramos dos teus ensinos, da tua luta, do seu sacrifício, de saber que pessoas que conviveram ao lado do Senhor, muitas vezes não valorizaram, desprezaram os teus ensinamentos, o afastaram de Ti, afastaram da verdade do reino dos céus, mas nós estamos aqui firmes, seguindo este caminho, o legado que o Senhor nos deixou. E neste momento eu te peço, Santo Irmão Aldo, como um profeta coroado no reino dos céus, que nos ajude a vencermos nesta terra, que nos dê sempre coragem, bom ânimo, fé. Mas eu peço ainda ao Senhor, o Senhor que ensinou tanto sobre o amor, sobre o perdão, sobre a humildade, e agiu de tal forma que mesmo as pessoas fazendo às vezes tanto mal ao Senhor, o Senhor nunca retribuiu com maldade, mas só com o bem, somente com carinho para com o próximo, sendo um verdadeiro exemplo de amor ao próximo, como Jesus. Por isso eu peço ao Senhor, toque nos corações, se nós temos falhado, que o Senhor ajude a tomarmos iniciativa de nos corrigirmos, para que verdadeiramente sejamos a unidade que existe nos céus, aqui na terra, que sejamos perfeitos, para que esta igreja brilhando, venha acolher muitas e muitas almas para o reino dos céus. E isso depende de nós, isso depende da nossa união, isso depende de agirmos como verdadeiros filhos de Deus nesta terra. E eu peço ao Senhor que nos inspire quanto a muitas mudanças e falhas que às vezes temos praticado, para que, entendendo e sendo humilde, possamos corrigir, que nunca é tarde, ainda é tempo de mudarmos e brilharmos neste mundo como filhos de Deus, como família de Deus nesta terra. Eu peço ao Pai que o Senhor nos abençoe, junto ao Espírito Santo, que é a base, que nos sustenta, é o alicerce, que possa então estar presente em nossas vidas, que possa nos unir, sermos uma verdadeira família, termos a alegria de aqui nos encontrarmos, numa reunião familiar, como
família do Senhor nesta terra. Abençoe a todos nas suas necessidades, naquilo que tem pedido, enfim, os dando muita sabedoria, os dando entendimento da doutrina, ajudando na sua vida familiar, para que haja a paz no lar, nas famílias. Abençoe nos seus trabalhos, que sejam prósperos, da onde tem o pão de cada dia, a manutenção da sua família, da onde ajudam na manutenção da obra apostólica. Abençoe aqueles que estudam, a desenvolver o seu intelectual, a crescer na sua vida, mas ajudem a eles, mesmo crescendo, não se afastar deste caminho, se lembrar que aqui é a segurança, aqui é o que nós temos de um bem muito precioso. Ainda te peço, ó Pai, junto ao Espírito Santo, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para que abençoe os nomes que estão na caixa de pedido de oração neste altar. Aqui depositaram os seus nomes confiando, acreditando com muita fé que poderão ser atendidos. Mas, ó Pai, que assim seja feita a sua vontade e não a nossa, porque a vontade do Senhor é perfeita e a nossa muitas vezes é falha. Então entregamos em tuas mãos, ó Pai, e que junto aos seus santos possa realizar o de melhor. Se muitas vezes estão passando por problemas de saúde, se for necessário, que o Senhor possa realizar milagres extraordinários, porque é capaz de realizar muito mais do que a nossa mente pode imaginar. Mas nós confiamos, acreditamos num Deus vivo e poderoso, que criou os céus, a terra, que criou tantas maravilhas, que realizou tantos prodígios, e é capaz de realizar muito mais. Assim confiando, assim acreditando, ó Pai, nós também agradecemos, louvando o nome do Senhor, na comunhão do seu Divino Espírito, o nome de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos e irmãs internautas, desejo a todos a bênção de Deus na comunhão do Espírito Santo, desejo a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e com essas bênçãos, todos nós sejamos felizes e bem-aventurados. Amém.